agora, para completar o edifício, a palavra bassar, que é carne. Já dá para entender. Das ocorrências, vamos lá nas ocorrências, que é importante, não é? Porque aqui a gente faz um estudo que é fundamentado mesmo. Aí no mesmo livro, né, do Hans Walter Wolff, Antropologia do Antigo Testamento, e ele vai dar aqui as ocorrências da palavra bassar, carne. Ela ocorre 273 vezes. Essa palavrinha, no Antigo Testamento. No Novo ela vai ocorrer muito, porque Paulo vai usar demais. Nós vamos falar daqui a pouco. 104 vezes, ou seja, mais de um terço, ela se refere a animais. Então isso é importante, porque o primeiro sentido da palavra carne é o sentido do açougueiro. Carne é carne mesmo. Não é? É a carne do cordeiro, é a carne da galinha, do frango, da perdiz, né? É carne. Então, esse é um sentido. Ela também vai falar de algo, vai se referir ao ser humano como carne. Então, muitas vezes a palavra ser humano é substituída pela palavra carne. Para deixar claro duas coisas. Que o ser humano é uma das espécies dos animais. Então ele compartilha. E segundo, portanto, ele é efêmero. O ser humano é efêmero. Ele é como uma flor. Aí vem a poesia do Eclesiastes. É como uma flor. Ela nasce, fica uma flor bela, depois murcha. Ou como a carne que apodrece, que envelhece, que adoece. Então, a efemeridade do ser humano. E aqui tem um detalhe. A palavra bassar nunca é utilizada para fazer referência a Deus. Isso é um fato importante. Deus não é carne, não é material, não é efêmero. Esse é um ponto importantíssimo. Agora, o fato que é mais interessante é quando a palavra carne é utilizada no seu sentido metafórico. Então, nós vamos ver isso, por exemplo, em Jó 34,14. Olha que interessante o texto de Jó. Toda a carne, ele está dizendo assim, eu vou contextualizar aqui. Ele diz que se Deus tirasse o hálito dele, olha o que está escrito em Jó. Olha o que está escrito em Jó. Agora pensa no hálito divino, como diz André Luiz, como fluido cósmico. Se Deus tirasse o hálito dele, toda a carne morreria ao mesmo tempo. Ao pó voltaria também o ser humano. Pensa num tanto de robô alimentado por energia. Você vai lá, desliga a energia, acaba tudo. Isso é profundo. Profundo. Então, quando se refere ao ser humano como carne, não está apenas querendo dizer do encarnado. De um ser revestido de carne. Não só, também. Nós falamos aqui antes, no segundo item. Então, às vezes o ser humano é referido como alguém revestido de carne. Né? Temos até o texto famoso de Ezequiel, né? Ele pega os ossos, coloca músculos nele, vai colocando carne, depois põe pele e sai andando. Então, o ser humano como alguém revestido de carne. O encarnado. O encarnado. Agora, aqui não, aqui tem um sentido espiritual mais profundo. A pergunta que está por trás aqui é:
hipotético, porque isso nunca vai acontecer e isso é impossível de acontecer, tá bom? É só uma pergunta didática. Se Deus deixar de existir, você continua existindo? Então Jó responde assim, rápido: não. 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 Ponto final. A fonte sustentadora de tudo que é material e de todos os espíritos é Deus. Então, vou ler de novo. Se Deus tirar seu hálito, toda a carne morreria ao mesmo tempo. Ao pó voltaria também o ser humano. Jó 34, 14. Então, qual que é o sentido aqui? De que o ser humano, agora eu não estou falando do encarnado, estou falando da criatura, do espírito. Ele é limitado, deficiente. Sempre. Sempre. Toda criatura é, por definição, limitada. Vamos ver isso? Que aqui é importante, nós estamos voltando a algumas questões que são fundamentais, né? Para que Deus seja único, nós temos que atender a uma premissa, a uma condição. Para ele ser único, não pode haver nenhum ser igual a ele. Todo mundo concorda com isso? Concorda? Né? Kardec desenvolve isso no livro A Gênese, no próprio livro dos Espíritos. Isso é bem simples, não é? É bem simples. Se você tiver um espírito qualquer, criado por ele, porque todo mundo foi criado por ele, que alcance a mesma inteligência dele, então você tem duas inteligências supremas. Todo mundo concorda com isso? Agora, se eu tenho duas inteligências supremas, então ela não é suprema. Porque o que é inteligência suprema? É a maior. Então pensa no espírito mais evoluído do universo. Aqui é igual pedir para pensar no infinito, né? É pedir assim, ó, começa a contar aí até acabar. É a mesma coisa você pensar no espírito mais evoluído do universo. Ele não tem a inteligência que Deus tem. Tranquilo? Ele tem a bondade que Deus tem? Não, também não tem. Ele tem a perfeição que Deus tem? Não tem. Isso é tranquilo? Tranquilo? Bom. Só que o negócio é mais grave do que isso. É mais sério do que isso. Ele é absoluto ou limitado? Limitado. Porque só Deus é absoluto. Então aqui eu criei um infinito de distância. A distância entre Deus e o ser mais evoluído do universo é infinito. Eu falei, nossa, mas eu nunca tinha pensado nisso. Pois é, filosofia espírita. Agora, Jesus ensinou isso. Quando o rapaz se aproxima dele e fala assim, bom mestre, ele fala, por que você está me chamando de bom? Eu estou te chamando de bom porque o Senhor é o Cristo. Não foi isso que o jovem falou? O Senhor é o governador espiritual do orbe. Eu acabei de ler O Caminho da Luz e aprendi, o Senhor é o Cristo do planeta. Li lá o Emmanuel me falou, ué. Por isso eu estou te chamando de bom. Ele falou, não, bom só há um, que é o Pai. Então, isso
Isso é muito importante. Porque esse é o conceito de carne. Então, carne no sentido se refere ao encarnado, o ser que está revestido de carne. Aí, coitadinho, aí somos nós. Não é? Aí é a fragilidade da fragilidade da fragilidade. Aí é o máximo da fragilidade. Quer dizer, a nossa condição de encarnado é a de mais absoluta fragilidade, talvez, no universo. Não tem como ficar mais frágil do que isso. Um próximo nível de fragilidade, mas acima, seria desencarnado. Você pode estar ruim, lá no umbral, péssimo, mas é menos frágil do que o encarnado. Concorda? É menos frágil. E assim vai em graus de fragilidade. Mas vamos imaginar então dos espíritos puros. Espíritos que não encarnam mais. Ele deixa essa condição aqui de Bassar? Não, porque ele continua limitado. Ele nunca vai ser absoluto. Ele nunca vai ser o amor supremo. Ele nunca vai ser a inteligência suprema. E mais, ele só é eterno, ou melhor, eterno ele não é. Ele só é imortal se, e somente se, Deus foi eterno. Está complicado demais? Hoje está mais difícil, né? Hoje está muito filosófico. Hoje está bastante filosófico. Então, isso significa que a fonte da matéria é Deus. Porque toda matéria vem do fluido cósmico e todo o fluido cósmico vem dele. É o hálito dele. Mas os espíritos também vêm dele. Aqui os espíritos usam um conceito, o próprio Emmanuel usa, que vai dar uma ideia para a gente. Ele diz assim: nós somos centelhas do Criador. Então, ele é a fonte de luz e nós somos raios. Se a fonte apagar, o raio apaga. Então, quem garante a nossa imortalidade é a eternidade de Deus. Então, mas qual que é o que isso tem a ver com Gênesis? O que tem a ver é porque o que o texto de Gênesis quer transmitir no final das contas? Quer dizer, no frigir dos ovos, depois que a conta vem com os 10%, o que é a lição? A lição é: ei, você não existe fora de Deus, você não existe sem Deus. Ele é o fundamento da tua existência, não só material quanto espiritual. Ele é o absoluto, ele abarca, nós somos sempre o limitado, entende, gente? Então,